Se eu digo a vocês, eu confesso que não entendi, o que vocês acham que isso significa em inglês? Eu aposto que muitos de vocês pensam que eu confesso que não entendi em inglês é I confess I didn't understand. Mas seria bem raro para um nativo falar I confess nessa situação. Por quê? Porque, em geral, confess é uma palavra muito rara e formal em inglês. E confessar é muito mais comum. Nós falamos confess em situações da igreja. Eu confesso o pecado. I confess the sin. Ou confesso o crime. I confess the crime. Confess a crime, confess a sin. Sim. Mas além disso, parece muito estranho e dramático. Você pode escutar alguém dizendo, mas seria raro, seria estranho. Vocês vão dizer a mesma coisa em português, Dr. Cooper. Confessar é igual. Não é. Sabem de uma coisa? Eu olhei nas minhas mensagens de WhatsApp para mensagens que eu recebi com confesso ou confessar dos meus alunos. E só no último mês eu recebi 5. No último ano, 16. Muitas mensagens com confessar em português. E nenhuma desses exemplos, nenhuma dessas mensagens, nós teríamos confess em inglês. Pessoal, eu não memorizei as mensagens, então vou ler, eu tenho aqui. Confesso que está sendo muito bom para eu revisar o básico. Nós não diríamos I confess. Nós diríamos I admit it's really good revising or reviewing the basics. Outra mensagem no último mês, pessoal. Confesso que estou assustada com tanto que eu tenho que aprender. Isso seria, em inglês, I admit I'm shocked by how much I have to learn. Again, jamais diríamos confess. Jamais diríamos admit. Confess seria super estranho. Agora, confesso que eu só consegui entender o que ele falou com legendas. Isso seria, I admit I only was able to understand what he said with subtitles. Nunca diríamos confess. Não faz nenhum sentido. Quase não faz sentido. Nós não falamos confess dessa maneira. Nós falamos admit. Muito. Admit é muito comum em inglês. Mas confess é para o tribunal ou a igreja. Agora, eu sei o que vocês vão dizer. Vocês vão dizer, Dr. Cooper, você não entende. Nós temos uma palavra admitir em português. Eu sei, claro, que existe uma palavra admitir em português. Mas sabem de uma coisa muito interessante? Eu fiz uma procura no meu WhatsApp das mensagens mandadas para mim dos meus alunos sobre admitir, como eu fiz com confessar. Lembra? 16 mensagens num ano eu recebi dos meus alunos com confesso ou confessar na mensagem. Com admitir e admito, eu recebi 0 mensagens. Eu encontrei 0 resultados. É muito interessante, porque confirma o que eu já sabia. Eu sabia porque eu nunca escuto alunos falando para mim, admit. Eu imaginei, é porque no dia a dia, confessar é muito mais comum do que admitir. E agora eu acredito mais nisso. Eu sei que admitir existe e pessoas usam às vezes e pode significar admit. Por exemplo, pode dizer isso. Eu admito que esse momento me deixa muito feliz. Que seria, I admit, this moment makes me very happy. Perfeito. Admitir às vezes é usado para significar admit. Perfeito. Mas sabem de uma coisa interessante? Admitir muitas vezes é usado de uma maneira que não é admit em inglês. Se você fala, eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Você está falando admitir no sentido de permitir, de aceitar. Em inglês, nós diríamos isso. I won't accept anybody calling me a thief. Você pode também falar, I won't let anybody call me a thief.
mas você jamais teria admit. Interessante. Se você fala, eu não admito que ninguém invente coisas sobre mim. Como nós teríamos em inglês? Nós teríamos, I won't accept anybody making up things about me. Pode também dizer, I won't let anybody make up something about me. Pode ser as duas coisas, ok? Então, isso é interessante. Admitir, nesses casos de permitir, não é admit, é accept, ou let, ou allow. Eu quero que vocês falem de uma maneira mais natural. Eu quero que vocês usem admit muito em casos que vocês teriam confessar, porque nós falamos admit mesmo. E parem de falar confess em situações que nós não usamos, ok? Também seria legal entender essa parte de admitir, que às vezes admitir é, no sentido de permitir, é justamente accept ou let em inglês. Agora, uma coisa interessante, tem outro verbo em português que significa admit, dependendo do contexto. Se você fala, eu assumi o erro, em inglês você diria, I admitted the mistake. Se você fala, ele assumiu tudo, em inglês você diria, he admitted everything. Nesses casos, se está usando assumir e se diria admit. Muitas pessoas não sabem disso. Mas uma coisa interessante é assumir não é assume. Ou vamos dizer assim, tem alguns casos que assumir seria assume, mas só seria em casos, em contextos muito formais. Em geral, nós não falamos assume para assumir, falamos outras coisas. Se você vai falar, na semana que vem, ele vai assumir o cargo. Você diria, next week, he's going to take on the job or the position. Seria muito raro falar, next week, he's going to assume the position. Pode ouvir isso, talvez, em um contexto muito formal, em jornalismo, etc. Mas no dia a dia, pessoas não diriam. Você pode falar, eu vou assumir a dívida do meu irmão. E eu posso dizer isso, I'm going to take on my brother's debt. Você pode falar assume, mas seria muito formal. O normal não seria assume. Seria take on his debt. E temos outras coisas com assumir. Por exemplo, podemos falar assumir no sentido de tomar comando, assumir controle. Por exemplo, no ano que vem, ele vai assumir o negócio, no sentido de assumir controle. Né? Nesse caso, em inglês, nós não diríamos assume de jeito nenhum. Nós diríamos, next year, he's going to take over the business, no sentido de assumir comando, assumir controle. Também temos uma situação que nós diríamos só take. Se você aceita a responsabilidade para algo que aconteceu errado, é sua responsabilidade. Você fala, eu assumo a responsabilidade para essa coisa que aconteceu. Você diria, I take the responsibility for what happened. Simplesmente take. Então, assumir tem muitos significados. Nós nem vamos falar sobre todos, mas é interessante que normalmente não vamos falar assume. Em alguns contextos podemos dizer assume de uma maneira super formal, mas em geral falaríamos coisas como take on, take over e take. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Sabem de uma coisa? O que nós fazemos nos nossos vídeos, nós fazemos em nossa escola, só muito mais, porque somos muito sérios sobre ensinar para vocês o que vocês precisam. E como nesse vídeo, a aula não é simplesmente ensinando para vocês coisas importantes que vocês não sabem, mas também ensinando para vocês como abordar inglês para realmente aprender e para ficar fluentes. E nós somos especializados em ensinar brasileiros o que eles precisam. Então, pessoal, se vocês estejam interessados em estudar conosco, podem olhar na área de descrição do vídeo, abaixo do vídeo, e temos números de contato. Entre em contato conosco, estamos esperando. Agora, pessoal, chegamos na parte que talvez é mais importante desse vídeo,
a palavra inglesa assume. Eu sempre queria ensinar assume, porque é uma palavra incrivelmente comum no dia a dia em inglês, mas é super raro que um aluno fala assume. Sabem por quê? Porque em português não existe uma palavra do dia a dia que o aluno brasileiro aprende a vincular com assume. Na verdade, a palavra que é mais parecida com assume é presumir em português. Mas presumir é uma palavra super rara. Então, o que assume significa? Assume significa que a pessoa acredita em algo que ele não sabe com certeza, que ele não tem prova, mas mesmo assim ele acredita. Isso é assume, no sentido de presumir. Por exemplo, muitas vezes alunos inscritos assistem meus vídeos e eles conhecem Cristina, e Cristina tem o nome Cristina, e ela parece de ser de Brasil, e pessoas presumem que ela é brasileira. Entendeu? Isso em inglês seria people always assume Christina is Brazilian. Eles acreditam sem saber, e acaba que não tem razão, mas eles acreditam sem saber. Assume é isso, acredita sem ter prova. Outro exemplo seria isso. Você é brasileiro, e alguém conhece você, e essa pessoa fala, vamos assistir ao jogo, vai ser ótimo, porque he assumes you love football. Talvez você goste de futebol, talvez não, mas he assumes this. Ele presume isso, ele pensa isso sem saber. Isso é a palavra assume. É muito, muito comum em inglês. Significa presumir. Mas provavelmente vocês vão dizer uma coisa no dia a dia como achar que Cristina é brasileira. Ou imaginar. Imagina que ela gosta de futebol. Isso, né? Porque imaginar e achar podem significar muitas coisas. Mas nesse caso, no sentido de presumir, seria assume. Pessoal, I admit, I always wanted to make that video. E agora eu fiz e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Dê o seu like. Lembre disso, vai nos ajudar. Mandem comentários, vamos responder. E se você tem um amigo que gosta de inglês, compartilhe com ele, por favor. Obrigado, pessoal! Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!